Fala, meus queridos canadeiros, tudo certo? Sejam todos bem-vindos. Um momento tão esperado de como resolver problemas no inglês. Como que finalmente você vai conseguir deslanchar, de fato começar a falar inglês com segurança, sem receio, sem medo. Muito obrigado, Caco. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje vai ser incrível. A gente vai ter a Mônica Braga com a gente, parceira. Vocês vão entender mais do trabalho dela. A gente vai conversar bastante sobre inglês. Possíveis sabotadores que a gente tem, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que nos impede de tornar-se fluente na língua inglesa. Na verdade, em qualquer plano, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre inglês, porque essa é a especialidade da Mônica, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade para perguntar, para fazer comentários. Se vocês virem que tem um tópico específico que você se relaciona, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Nossa, isso já aconteceu comigo, nossa, me vejo nessa situação. Participa com a gente, que vai ser uma delícia. Eu espero que vocês aprendam bastante, o máximo que puder, e tirar esse sonho de falar inglês de fato de uma ideia e ser uma realidade. Então eu vou chamar a Mônica aqui, ó. Invite, Mônica tá ali. Passo aqui pra ela. Boa. Eu sempre pergunto quem está aqui já assistindo. Se você estiver no Brasil, manda a bandeirinha do Brasil. Se você estiver no Canadá, manda a bandeirinha do Canadá para mim, por favor, só para eu saber onde que as pessoas estão falando. Mônica, seja muito bem-vinda. Oi, Tudo bem? tudo. Tá dando para me ouvir bem? Tá perfeito. O Thiago tá no Brasil, o B tá no Brasil. Só gente da hora que assistindo a nossa live. Canadeiros. A Giovana. Oh. Enfim, seja bem-vinda. Gi! Olha lá, a galera toda no Brasil. Vamos ver. Eu ia perguntar qual que é o nível de 0 a 10, galera. Qual que é o nível de conforto que vocês têm com a língua inglesa nesse exato momento? Se vocês não se importarem aí de colocar um número de 0 a 10. Qual que é o nível de conforto? Quão confortável você está para falar inglês? Se você estiver completamente desconfortável, a gente vai entender que você fala inglês, você entende alguma coisa de inglês, mas você não tem o conforto. Hoje a gente vai falar exatamente como destravar, né, Mônica? Isso. Vamos falar Olha lá, o qual é o Echo nosso, Zero. qual é o nosso maior obstáculo, Nosso maior obstáculo, exatamente. né? E como se desfazer desse obstáculo, né? Sim. Fiz uma enquete hoje mais cedo perguntando sobre se o inglês é o seu sonho ou se você não se importa com o inglês. Fiquei surpreso de ter uma pessoa, talvez umas 5 pessoas que falaram que não se importava com o inglês. E aí eu gostaria de falar que tudo bem, né? Tipo, todo mundo tem prioridades na vida, mas para as pessoas que não ainda viraram a chavinha para a questão de uma segunda língua, além de oportunidades de emprego, oportunidades fora, e ainda assim no Brasil, né, de trabalho, muitas vezes, se você fala uma segunda língua, já é mais um ponto a mais para você ser contratado por uma empresa, ainda tem o lado de saúde, né? Quando você desenvolve um lado do cérebro no qual acho que é o lado esquerdo, se eu não me engano, né? Você acaba evitando Alzheimer, você acaba evitando uma série Sim. de doenças, né? Então, assim, para os que ainda não tornaram-se fã ou não gostam do inglês, ou tem uma certa resistência do inglês, eu costumo achar que é porque não teve uma experiência muito boa quando era criança ou na escola aprendendo inglês. Por isso que não dá a devida atenção, né? Posso estar errado, mas eu acho que é essa a conclusão que eu tiro. Porque quando eu era criança, era bem isso, né? Tipo, eu não gostava de inglês e teve uma hora que... na verdade, não gostava de matemática. E teve uma hora que eu me convenci, que eu falei assim, mas eu amo matemática. Amava nada, mas eu tinha que trabalhar em mim mesmo, que era uma coisa boa, né? Que eu ia precisar disso. Toda dificuldade, né? Ela faz isso. A gente tem vontade de afastar.
sim, Então, é muito comum, seja com a matemática, seja com o inglês, ou seja, mesmo com a língua portuguesa, né? Aí eu não sim, gosto. Eu não gosto daquilo que eu não sei fazer, daquilo que me causa desconforto. sim, E aí é que entra essa questão dos sabotadores, né, que nós uhum, vamos falar hoje, sim, porque o principal obstáculo realmente é o medo. sim, O medo de perceber a minha vulnerabilidade, o medo de perceber que eu talvez não consiga, ou de sim. ser criticado, de ser rejeitado. Então, o Ser medo, julgado ele às nos... vezes, né? Exato. O medo, aliás, tudo no equilíbrio, tudo na medida certa, Sim, ele tem um fator positivo. Né? sim, Então, quando eu tenho um medo que me protege, é ele quem me guarda de me colocar em situações de risco. uhum, Quando ele ultrapassa, então ele me paralisa, ele me congela. E é onde eu não dou continuidade a um sonho, a um objetivo, a algo que realmente eu deseje muito. sim, E aí, quem são os sabotadores? São as desculpas que eu crio sim, e me convenço de que elas são excelentes, eu convenço a sim. mim e aos outros que elas realmente funcionam e é por isso que as coisas na minha vida não acontecem. E é engraçado que Né? esse se convencer acaba se tornando uma área de conforto, né? Porque você, é como você falou, você Sim, se convence tão bem uhum, daquela mentira, né? Porque é a sua zona de exato, conforto. E você acaba que vai ficando exato. ali. E quando você vê, É, o seu medo te travou, te impediu, não te permite abrir portas para mais nada, né? uhum, Porque você tá ali sim, naquela bolha. exato. Eu vi durante, eu acompanho, né, o teu Instagram e Aham. acompanho as Muito perguntas que as obrigada. pessoas, imagina, fã, mas as pessoas, as perguntas que eles deixam, então, e o frio? E o inglês? E como é que é no college? E para fazer amigos? Gente, tudo isso são coisas que vêm justamente para que você não consiga realizar esse sonho. Ele ultrapassa um pouquinho a prudência. Eu até achei interessante quando você falou Sim. do frio, porque eu, quando fui ao Canadá, eu passei Natal e Ano Novo e eu peguei -20 e eu não Fácil. senti o frio que eu sinto aqui em Curitiba, É, é bem isso mesmo, porque simplesmente não está né? preparada, né? Não, nós não estamos preparados, aqui é diferente. É, Então, todas essas questões elas vão surgindo justamente como uma boa mãe, né? é, Não querendo é, mexer é, com as mães, mas com uma boa mãe que falasse assim: fica quietinho aqui comigo, não vai não, sabe? Olha, acho que não vai ser não uma boa, precisa. para quê? Você vai se machucar, não vai dar certo. Então seria É, isso. O medo ele vem assim de uma forma muito sutil, muito agradável. Olha, melhor você nem tentar. sim, sim. E Olha é, lá, ó, né? muita gente de Curitiba, Porto Alegre, falando aqui, ó. Oi, Ô Luiz, Luiz. Luiz de Porto Alegre também. E, inclusive o falou aqui que ele trava. Então vamos entrar nesse assunto? Vamos entrar nos Vamos, aspectos, tá? vamos sim. Primeiramente a Mônica vai mostrar pra gente, um livro. Explica mais ou menos o seu trabalho, Tá, porque assim, eu já te conheço, tá. mas nem todo mundo que está assistindo agora te conhece. Isso, Explica mais ou menos, só para eles terem uma noção, tá. o porquê que a gente está falando desse Uhum. assunto. Isso, tá bom. Bom, a minha história, com a minha relação com o meu trabalho, que é uma mentoria de inglês, ela começou baseada na minha angústia. Eu fui aprender inglês mais tarde. Eu também tinha as minhas dificuldades e restrições, embora fosse apaixonada pela língua, achasse lindo todo mundo falando, mas não era o meu caso. Então eu aprendi mais tarde. Então começou na minha angústia de como que um adulto aprende inglês, como que nós podemos nos superar a cada dia, o que é necessário fazer. Então, para encurtar um pouquinho, né, to cut a long story short, é só para deixar o seguinte: eu fiz faculdade de letras, eu fiz vários cursos de inglês e eu só destravei, só comecei a falar com segurança o dia que eu aprendi a estudar. Então, foi na psicopedagogia e mais tarde na terapia corporal que eu encontrei as respostas, tanto para como que eu aprendo a estudar, e outra que foi na terapia corporal,
que eu fui entender como que as emoções trabalham a meu favor ou contra. Sim. Então, o que eu trouxe essa noite, uma colinha aqui, né, para quem Aham. quiser. Gente, olha, esse livro eu uso muito na mentoria para que a gente descubra quem são os sabotadores. Se você Perfeito. colocar no Google inteligência positiva, teste, vai aparecer o teste, você vai Estão fazer com papel e digressão. caneta, gente? Porque eu tô com Ah, papel e caneta. Tô tirando o print, embora eu vou deixar depois nos comentários, mas peguem papel e caneta e vamos aprender. Porque a Mônica passa detalhes que a gente fica assim, como eu nunca pensei nisso? Então, ó, já vou procurar em inglês, inclusive, na versão em isso. inglês. Oh, isso. E o teste, inclusive, tem em inglês e tem em português, Perfeito. tá? Se puder, me manda uma foto depois desse livro, para eu já Mando, postar nos mando sim. stories para todo Isso, mundo conseguir tá. pesquisar o mesmo. Ótimo, eu vou Perfeito. deixar. Então, eu uso esse livro para descobrir quais são os sabotadores, e é até muito engraçado, porque quando eu vou lendo o resultado para as pessoas, eu começo a ficar sem graça, porque elas vão ficando tão assustadas e elas vão me olhando assim com uma cara, eu falo, ai, olha, juro, eu tô lendo, tá? Não tô com uma carta, com cartas de tarô, uma bola de cristal, pelo amor de Deus, é isso aqui mesmo. Porque é batata. Então, eu É, estou usando isso desde 2017 perfeito. e sempre trazendo para o aprendizado. Então, vamos Perfeito. lá. Primeiro sabotador. Ele chama aqui de insistente. Quem é o insistente? Aham. É o perfeccionista. É aquele que ele fala assim: ai, não, mas é que eu sei que eu posso fazer melhor. Não, é que eu preciso melhorar. E ele não E está sai do sempre lugar. procurando o momento perfeito para poder fazer. Existe um Exatamente. dizer muito E bom não que as chega, pessoas. né? Pois é, existe um dizer muito É. bom que a Adriana Coutinho, minha mentora de rede social, que ela fala: feito é melhor do que perfeito. Só faça. Faça o primeiro, faça o segundo. Uhum, Não espera para ficar perfeito, não espera para receber, para ter todos os papéis perfeitos para escrever em inglês. Não espera para ter as melhores câmeras para produzir o seu uhum. conteúdo. Começa, só Isso. começa. Exato. E é Maravilhoso. interessante porque eu até falo assim que o sabotador, lá, os desenhos animados, pelo menos os mais antigos, eles tinham o diabinho aqui e o anjinho aqui, né? Aham. Então, o sabotador é o diabinho que fica assim, você vai falar desse jeito? Você já percebeu como é teu sotaque? Aí você já viu que você não pronuncia muito bem? Nossa, você não Sim, sabe se é in, on or at. Se eu fosse você, eu não falava. sim. Pronto. Aí É a trava, na tua mesma hora já própria trava. voz, exato. É a própria voz da pessoa, não é ninguém de fora. É você que assumiu e trouxe isso como verdade. Bom, Sim, lógico que para saber detalhes como você chega nesse ponto, você pode me contratar que eu conto. perfeito. Mas, É por isso aí, é enquanto, isso que eu ia falar pra galera também. Gente, antes da gente ir pro segundo sabotador, tá? uhum, A gente tá conversando sobre o assunto e você falou, nossa, mas a Mônica é muito estudada, nossa, mas ela, né, tipo assim, essa é a profissão da Mônica. Não quer dizer que você, como sim, ser humano que quer falar inglês, tenha que fazer a mesma coisa. Você ouve as nossas dicas e se vocês quiserem sim, se especializar um pouquinho melhor, fala com a Mônica, porque ela tem conhecimento, ela tem bagagem, ela se preparou a vida dela para isso, né? Então, estamos aqui justamente para você não ter que fazer todo o processo que a gente teve que fazer exato. eventualmente. Eu consigo te dar o atalho, né? Exatamente. Bom, Perfeito. aí quem é o segundo sabotador, né? O Perfeito. prestativo. Quem é o prestativo? Boa. Ah, é aquele bonzinho, aquela pessoa super amada, querida, que ela senta, ela arruma tudo para estudar. Aí chega alguém e fala: escuta, não dava para você me dar uma ajudinha lá? E lógico, né? E tá sempre Pronto. procrastinando. Tá sempre por. Pronto, Ó, exato, exatamente. Ele está sempre deixando que ele fique em segundo plano. sim. E ele está sempre atendendo o outro. E nesse eu estou atendendo o outro, eu nunca consigo sentar e fazer meu curso de inglês. Eu nunca consigo ter dinheiro para pagar o meu curso de inglês. Sim. Aliás, eu nunca consigo nada que seja para mim, porque eu estou sempre à disposição dos outros. Mônica, Gente, funcionaria da lembrando mesma que isso é forma. excesso, né? Sim, funcionaria da mesma forma. Ao invés de ser prestativo para os outros, você está sempre sendo prestativo para você mesmo, no sentido excluindo o fator inglês, ou isso entra em uma outra Uhum. categoria de sabotador? Não, porque o sabotador ele vem assim.
todas as descrições do sabotador, na medida certa, é bom. Sim. Ué, você se preparar para apresentar um trabalho é o mínimo, Sim, né? O sim. problema é quando você nunca apresenta porque você está esperando Sim. a É hora quando certa. essa ação torna-se uma frustração, né? Porque daí você já começa a Exato. se sentir incomodado e você sempre fala, né? Eu deveria estudar mais, eu deveria fazer tal coisa, Exato. eu poderia focar mais e nunca faz. Basicamente É, por falta de o, planejamento o, também, né? você veja, eu vou deixar de atender os outros? Não, gente, não é Sim, isso. É a falta de equilíbrio. Eu sempre falo, é uma linha tênue, entende? Não é não é ignorar as outras pessoas, mas sim, não é você sempre se deixar para último plano, ser o último da fila, sim. né? Essa é a questão. Perfeito. Então, Olha é lá, já tem encontrar o gente se equilíbrio. identificando com esse sabotador. O Luiz falou, esse sou eu. A gente, na Olha, verdade, todo mundo eu acho que uhum, tem um pouquinho de sabotagem, né? É tem, uma olha, questão do todos nós. nível. É exatamente aí, olha. Quando você faz o teste, você percebe o seguinte, que todos nós temos todos, em algum Sim. momento da vida. O que eu deixo sempre claro é que quando você faz o teste do sabotador, nenhum teste vai dizer quem você é. Uhum. Os testes vão dizer quem eu estou nesse momento. Sim. Então, por favor, não tomem isso como verdade absoluta da sua vida. Sim. Neste momento, como eu estou? Uhum. Então, a partir do Perfeito. momento que eu me dou conta, que eu aceito que eu tenho isso, então, quando o Uhum. Luiz falou, esse sou eu, perfeito. Quando eu olho, me identifico, falo, tá, esse sou eu, e agora? Porque Sim. agora, como é que eu deixo de ser Você isso? Como que reconheceu eu que você vou? está sendo esse, né? Exato. Perfeito. Não existe cura Uhum. onde a pessoa não enxerga o problema, Sim, exatamente. né? Só o fato de identificar em qual estágio você está Exato. preso, então isso já te abre o olho para conseguir sair desse estágio, né? Sim. Sabe, vai saber exatamente como. Não, já que eu tenho esse problema, né? É o que nem o alcoólatra, né? Enquanto você estiver Exato. convencido que você não é alcoólatra, mas você bebe 7 horas da manhã todos os dias, Sim. esse é um problema. O problema não É. é ser alcoólatra. Tem que reconhecer que você tem um problema e Exato. aí trabalhar nisso. Uhum. Perfeito. E você sabe que no inglês eu até trago que existem dois problemas. É quando a pessoa chega e fala assim, mas eu não falo nada. Eu não consigo aprender. É um problema. Mas É, existe um outro. O excesso de autoconfiança também é um tem um problema. problema. Sim, Não, eu falo, eu me viro. E aí, quando a comunicação não sai como ele quer, ele ainda assusta e faz o quê? É que ele fala muito rápido. É porque gente, ele usa muita gíria. E ali começam todas as desculpas. Quem é, são esses? São os sabotadores, é. né? E é impressionante, que belo de um exemplo que você deu agora. A quantidade de pessoas que eu não conheço que chegam Uhum. aqui no Canadá e falam assim, não, mas eu falo tudo, eu falo, não, eu entendo muito bem, eu falo, Exato. falo, falo. E aí a gente vai no restaurante e ela fica frustrada, porque, tipo assim, na verdade, ela fica envergonhada porque ela não conseguiu entender, né? Então é isso assim, é tipo, é o Aham. excesso de confiança e Exato. achar que tem, né? Exatamente. Você está vendo como os É, excessos são os grandes problemas da nossa vida, sim. né? Tudo em É, moderação. tudo em moderação, né? Beba com Perfeito. moderação. E o terceiro? Vamos Bom, pro terceiro. Tá ficando boa essa vamos lá. conversa. Aí chega o hiperrealizador. Boa. Ele é dependente, estou colando aqui, gente, de Aham. desempenho e realizações constantes para respeito próprio e autovalidação. Pronto. Explica Tá melhor. aqui. Quem é esse dependente de realização? Competitivo e ligadíssimo com a imagem e ao status. Bacana. Então, o que acontece? Se ele não sentiu que ele fez o sucesso que ele Uhum. imaginava, que as pessoas não entenderam como ele achou que fosse, ele se frustra e aí se afasta. E Entendi. aí, qual é a mentira que ele usa para justificar isso? Olha, a questão da vida é alcançar objetivos. Sim. Né? Então, se eu não conseguir esse 10 ou 100 ou seja lá, nota aqui, né, o band Aham. 9, que é o do IELTS, Sim. né?
Então, eu não sou nada. Então, Agora, talvez eu não sou outra nem vez, merecedor de estar fazendo o que eu tô não, fazendo, né? não, porque ele precisa dessa validação constante. Eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Se eu não sou melhor, o que que resta para mim? Sim, Pronto, perfeito. né? Esse aí muita gente vai se identificar também, assim, mas é quase a questão de perfeição, né? Você acaba se É, trazendo para baixo porque você não acha que é qualificado o suficiente. É uma coisa que eu aprendi exato. bastante esse ano, do ano passado para esse ano. Uhum. Basta fazer, não precisa ser perfeito, não precisa ser eu entendo, sabe o que eu penso sempre assim? Seja, respeite você mesmo, né? Não se martirize demais. Eu digo assim, Aham. se você conseguiu estudar por 30 minutos e você não conseguiu a 1 hora que você conseguiu, os 30 Uhum. minutos foi o que a sua capacidade mental e Sim, física, e você tem que respeitar, respeita, e tá tudo certo. Amanhã tenta ser melhor, mas também tá tudo certo. é aquela questão, sabe o que que é? As pessoas trabalham muito com o ideal. Na mentoria eu vejo Sim, muito isso. Eu pergunto assim, quanto tempo você tem para se dedicar ao aprendizado da língua, além do nosso encontro? sim, Olha, 90% me responde assim, 1 hora por dia. E aí isso não acontece. sim. Mas o que que foi esse 1 hora? Então, eu trabalhei com o ideal e É, não com o real. sim, Qual é a sim, minha realidade? Quais são as minhas prioridades? Qual é o tempo que eu tenho realmente para fazer isso? O que que eu estou disposto a abrir mão? sim. Tem porque tem que abrir Detalhe, mão para conseguir conquistar tem, certas coisas na vida, tem, tem que abrir mão de algumas outras coisas, exatamente. né? Tem coisas que não casam, então eu não posso ter as duas. Sim, Então existe uma série de atitudes que elas com certeza me levarão ao sucesso, mas eu sim. tenho que estar atento, Bacana. né? E aí Sabe, aquele diabinho aqui falando, tem que tirar. sabe uma coisa que eu praticava muito em relação a esse assunto, antes da gente passar para o próximo sabotador? Eu ficava muito frustrado quando eu também, gente, eu tinha problema com o inglês, assim, embora eu amasse inglês, embora eu tivesse, né, a paixão de querer aprender, mas eu sempre ficava, ah, depois de uns certos anos aqui no Canadá, quando eu falava uma coisa errada, ou quando a minha pronúncia estava errada, ou quando alguém não me entendia, que eu tinha que repetir, eu falava assim, gente, eu devo ser muito burro porque eu não tô falando as coisas do jeito que tem que ser, né? E aí, na mesma hora que me via, que chegava esse pensamento, eu pensava assim, Rafa, espera lá. A pessoa que está falando com você é canadense e ela nasceu aqui. Essa pessoa tem pelo menos uns 24 anos de idade. Como que você, Rafa, como ser humano, quer estar tão bom quanto ela ou melhor do que ela se você está no Canadá há 2 anos? Não é justo. Se a gente olhar para a Uhum. naturalidade da vida, não é justo você falar tão bem quanto ela que nasceu aqui. E aí eu comecei a Sim, conversar comigo mesmo e falar assim: tá tudo certo de ter sotaque, tá tudo certo de errar. sim, A beleza é consertar e tentar fazer o melhor, mas também uma hora vai exato. chegar. E tem uma coisa importante, Rafa, não é, né, essa questão do sotaque, o sotaque é a minha herança, Sim, né? esse é o registro, Mônica, né? você fala inglês americano ou britânico, brasileiro? É, exatamente. Eu Agora, falo do meu jeito. exato, agora, a pronúncia Sim. é outra coisa completamente diferente. Uma má pronúncia, uma má dicção, ela cria problema na Que comunicação. interfere a Ué, comunicação, né? sim, isso até aqui, uma pessoa que fale o português mal, a Sim, dicção dela seja ruim, você fica olhando, você não consegue entender o que ela está falando. sim. Então, a questão é muito de pronúncia e, lógico, nós vamos trabalhando os músculos da mandíbula, posicionamento da língua, dos lábios. Isso Sim. leva tempo, mas tudo é perfeito de Perfeito. acontecer, Maravilha. né? Não, não tem problema. Gente, eu tô vendo uns aqui. Boa noite. Oi, Érica. Oi, Murilo. Ai, todo mundo. Tem pessoas que estão comentando. É uma questão de prioridade. Gente, é meio doido. Para mim também, assim, sabe? Que eu Sim. leio e escuto. Enfim, vamos lá para o próximo. Vamos Esse pro próximo. sabotador aqui, ele é doído. Ele é doído? Estão preparados, gente? Vi, Segura na cadeira. preparados. Vai que é Exato, pauleira. porque ele é a vítima. Ai, gente, essa é famosa.
Essa é famosa. Vamos conversar sobre essa. Ninguém me entende. O problema é que eu não consigo fazer isso porque o fulano, o ciclano, o beltrano, porque o curso que eu fiz, o professor que eu tive, essa pessoa ela chega acompanhada de um exército de malfeitores que não deixaram a vida dela caminhar. Um copo Esse é um problema. cheio de desculpas. Nossa. Um Uhum. monte de excuses para justificar every single piece of frustration. Ó, Frustration. as falas dela, tá no livro, hein? Ninguém me entende. Boa. Pobre de mim. Só eu sinto isso. E aí Boa. por aí vai. E por aí vai. Né? Então, esse é doído. É. O outro E é complicado também. bem, e para tudo na vida, Pra né? tudo. Porque realmente o sabotador é que eu trago para o aprendizado por causa da mentoria, mas Sim, é vida, é vida. né? O outro é o hiperracional. Então, qual é o problema dele? É aquele que eu falei que chega com excesso de confiança. Aham. Porque ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele nem sabe o que ele está fazendo aqui, gente. Boa, boa. Tá? Você acha que Então, esse hiperracional, ele chega a ser um pouco soberbo em alguns aspectos? arrogante e Arrogante? soberbo. Aí é aquele que... Não, é porque o professor não entendeu o que eu quis falar. Não sou eu que escrevo mal. O professor não entendeu. O professor. Exato. Olha, eu já ouvi Né? essas frases algumas vezes, tá? Uhum. Essa mesma frase algumas vezes na minha vida. E é Exatamente. impressionante como acontece mesmo. E aí eu questiono, essa Uhum. pessoa que tem esse sabotador, seria por uma questão de insegurança e ela faz essa transparece dessa forma de propósito, ou é uma coisa muito natural, é quase da natureza dela e ela nem percebe? Tá. Bom, então vamos lá. Essas pessoas, elas, digamos que elas tenham tido uma infância difícil. Aham. Teve algum corte, alguma ruptura que foi difícil. E, na verdade, elas sentem vergonha disso. Entendi. Então, elas criaram uma persona que é boa, que é forte, que está tudo em ordem, Sim. para esconder aquela criança ferida que existe dentro dela. Olha Então, que loucura. ao mesmo tempo que a gente olha e se irrite um pouquinho né, com Sim. uma pessoa arrogante, Sim. ao mesmo tempo tem que ter uma certa compaixão, porque ela criou tanto aquilo a vida inteira que ela Sim. nem se dá conta que ela seja assim. Olha que Porque ela loucura. construiu muito bem uma armadura para se proteger de toda aquela fragilidade, de toda aquela dor. Sim. E aí é onde vem aquela Entende? situação de coloque-se no lugar do outro, né? Put yourself in É, their shoes. Pra você, né? exato. Independente se a pessoa é um pouco amarga, se a pessoa é um pouco arrogante, é porque é muito Uhum. fácil da gente simplesmente apontar o dedo, né? Mas É, procurar entender, levar a vida um pouco com mais é, leveza, de repente. para trabalhar, quando acontece isso, quando, né, acostuma da pessoa ter um sabotador desse, o que eu Aham. converso com ela é o seguinte, é que ela se dê o direito de olhar para suas limitações e não como algo negativo, mas algo que ela vai desenvolver uma resiliência e uma superação, Bacana. sabe? Então, embora seja dolorido olhar para o sabotador, porque Aham. lógico que ninguém quer, você acredita, é o caso da vítima, ela acredita piamente que o problema dela são os outros. Sim. Então, de repente, mostrar que, olha, você pode, você é responsável pela sua vida e pela mudança que você quer, Aham. é dolorido, porque como assim É uma eu verdade que ela nem é, entendia exato, mesmo, né? como assim que eu não quero? Lógico que eu quero, né? Então, é um trabalho de conscientização, foi como eu falei, é um trabalho de conscientização. Tem como mudar isso? Tem como mudar. Mas o primeiro passo é
tá, eu aceito, eu me vejo assim. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos Enfraquecer mudar. o sabotador, Bacana. A gente comentou né? mais cedo que todo mundo tem um pouquinho desses sabotadores, né? E tá tudo certo, é uma questão de Sim. equilíbrio. Com que frequência a gente encontra pessoas ou somos com mais de um sabotador? Entende o que eu tô falando? Tipo Olha, assim, sou a aham, vítima e ao mesmo tempo sou o hiper, sei lá, das tá. coisas. Assim, todos nós temos todos os sabotadores, Aham, tá? Porque nós também podemos chamar, a psicologia inclusive chama o sabotador de mecanismo de defesa. bacana. É o que eu uso para aliviar minha dor. Quem é um mecanismo de defesa? É um mecanismo que eu desenvolvo para que ele amenize a dor que eu estou sentindo, Aham, né? Então, quando eu digo a culpa é do outro, a minha dor ela diminuiu, sim, porque eu entreguei para o outro, sim. né? Agora, como que eu analiso o sabotador que eu colocaria assim, que seria o mais grave? Eu sempre pego os três primeiros. Uhum, Então, três primeiros, desculpa. Os três mais altos. certo. Os três resultados mais altos, esse é onde a gente vai atacar, Bacana. né? Para Então, nivelar eles, para ficar isso, estável, né? para diminuir o efeito dele, porque todos eles são frutos do crítico, Bacana. né? O crítico é aquele que ele me critica, né? No caso, eu me criticando o tempo inteiro, Aham. ou eu criticando o outro o tempo inteiro. O crítico faz isso, Bacana. né? Muito, muito, muito bom. Ótimo. O outro sabotador, Próximo. Próximo esse sabotador. também é doído, né? É o Aham. hipervigilante. O hipervigilante, se eu fosse descrever, acho que eu colocaria uma senhorinha assim, bem magrinha dessas de desenho que usa um coquinho aqui, Aham. sabe? Bem espigadinha, porque ela está sempre pronta para falar. Eu não disse que isso ia acontecer, eu sabia que ia dar errado. Eu Boa! avisei, né? Então, o tempo inteiro ele está estudando, mas ele está esperando a hora que ele vai Não, falar errado. Ele está esperando a hora que a lição vai ficar mais difícil. entendi. É, Esperando é, é, já, é antecipando o problema, né? antecipando o negativismo, não vai dar certo. Então, olha, nós temos assim, entendeu a regra? Não, legal. Então, agora a gente tem uma exceção. Sabia que tinha uma coisa pior. Sabia que não era tão simples assim. Eu não vou Eu conseguir falar sabia, inglês exato. nunca. Imagina, tem uma Nunca. exceção. Não, olha. Você vai colocar o S no final de toda a palavra. Mas, Uhum, aí você entende tudo, né? isso. Mas, nessa situação aqui, o S não vai. Mas como assim, gente? A regra é o S em tudo. Existe isso. Uma coisa que eu aprendi muito, gente, quando você está aprendendo inglês, não esteja engessado nas ideias, porque Exato. existe exceções. Agora, por exemplo, eu estou aprendendo francês. 50 palavras têm a mesma sonoridade, tem o mesmo tom, tem a mesma pronúncia. E fala assim, gente, mas como que só aceite, é uma língua, Isso, aceite que vai ser isso. mais fácil. Porque não É, adianta ficar racionalizando. Foi bem isso que meu professor lá na Brigadeiro falava. Não adianta ficar racionalizando regras, porque você tá vindo, é normal, é comum, porque você vem com uma bagagem e você está procurando linkar as coisas. Mas você não pode criar resistência. De linkar é natural, mas não pode ficar questionando tudo, porque simplesmente não é o inglês. Muita gente a gente fala assim, oh, never mind. Never mind, se você for traduzir no pé da letra, é sim. tipo, nunca mente. Nunca mente. Uhum. Tipo, o que seria nunca mente? Não dá pra racionalizar, não dá pra engessar o seu aprendizado. Você tem que simplesmente entender que é uma língua nova e ter uma estrutura e você vai aprender. Esse é o que é o bom, é a esperança de todos. Dá pra aprender, gente. Quantas pessoas não nasceram não falantes de inglês e hoje em dia falam Sim. inglês fluentemente? Então, se uma pessoa É, é, consegue, todo mundo pode conseguir também. Né? exato. Se Eu, tiver um eu falo problema, isso. Eu acredito firmemente que todo mundo sim, aprende. Agora, cada um vai ter o seu ritmo, sim, cada um vai ter a sua metodologia, a sua maneira, vai se respeitando. sim. A Rúbia colocou que ela parou de questionar, ela só absorve. Obs- Rúbia, é É isso verdade. mesmo. Perfeito. Entende? Eu acho tão engraçado quando a pessoa começa a brigar com o livro. Que ela fica assim, nossa,
Olha lá, que coisa ridícula. Quem é que fala desse Que jeito? Eu falo, ai, meu besteira! Deus, olha lá. É. O tempo que você está brigando com o livro, você já podia estar falando, Vou falar ainda né? mais, tá? Uma vez que você fica brigando com o livro, e ao invés, né, tipo, de absorver a informação, de aprender, você só cria mais bloqueio e resistência àquilo que você está aprendendo. Exato. Então, ao invés de fazer um aprendizado prazeroso, você fica assim, criando problema. Uhum. Você literalmente cria É, problema. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: aprende com música, gente. Aprende com música, porque na música você não vai nem se ligar do que está acontecendo. Né? Mas aí as pessoas, mas ainda vai vir aquela pessoa que vai chegar assim: não, mas olha lá, o Justin Bieber falou que she don't. Fala assim, cara, é licença poética. Tem que ter a leveza de é, entender que é uma língua nova. e tem uma outra coisa, né? Você tem que saber assim, de onde vem, quem falou, porque em Sim, português todos somos fluentes. Agora, quem fala corretamente, quem dá os deslizes gramaticais, isso sim, acontece em qualquer língua. acontece em qualquer E o língua. fato da língua é ser viva, enquanto ela estiver falando, ela for uma língua falada, ela vai estar em constante mudança. Então, Sim. isso aí não é a questão. Bom, outro sabotador. Esse aqui, quando chega, eu sei que ele não vai durar muito tempo. É o inquieto. O Inquieto, essa é inquieto, interessante. ele está sempre em busca de uma nova aventura, algo muito legal. Então ele chega assim, nossa, porque eu quero aprender, porque eu amo, porque eu tenho 1 hora, 2 horas por dia para fazer, e daquela velocidade que ele vem, ele vai. Essa é muito boa. Quando dá o inquieto, eu fico olhando e falo: olha, você não vai ficar muito tempo comigo. Imagina, não, porque eu quero dali 1 mês, 2. Pois é, sabe o que é, Mônica? Que tem um curso Não vai dar novo. certo. Olha, não é nada contra você. Eu falo: eu sei, eu não levo nada para o lado pessoal. É É o tal do você. afobado, né? Tá Ele, muito ele, 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 afobado. ele chega até a fazer um carinho aqui no diabinho que fica falando para ele: vamos para a próxima? É, é. Mas É é bem isso. comum, né? Quantas vezes a gente não começa? Muito. Ah, não, mas dessa vez eu vou começar com inglês. Não, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar caderno. E depois eu vou comprar canetinha colorida. Não, mas eu vou lá, vou fazer isso agora mesmo. Às vezes até compra, mas na mesma hora É. já não, Ah, tem não, não acontece. algo diferente que aconteceu. Então, você Ah, mas sabe quem foi aprender essa inglês criança? com essas canetinhas e papel seria legal lá em Cuba, então eu vou para Cuba. Aham. E olha, eu vou te contar quem é essa criança. É aquela falando, não, mas é que eu quero, eu prometo que eu vou brincar. Daí o pai ou a mãe, alguém Sim, compra o presente, ele, ah, legal. Mas é que eu vi um outro. sim, sim. Ele foi essa criança que Bacana, era um dia e o brinquedo perdeu o interesse. E o bacana. brinquedo dele foi mudando. Então, está sempre pulando para lá e para Sim, cá. Seria interessante realmente observar, né, sim. do começar e terminar. Gente, antes da gente Vai. passar pro próximo sabotador, tudo que a gente está falando aqui está sendo baseado no livro, experiência própria, Isso. a gente está dando risada, está falando de uma forma bem descontraída, não é desmerecendo nenhum dos sabotadores. Se você se Não. identifica como um desses sabotadores, se você tem um desses sabotadores, por favor, a gente está tentando trazer de uma forma mais leve, sabe por quê? Como a gente falou anteriormente, cada um de nós, todos nós, temos todos os sabotadores. E hoje, às vezes, eu faço graça da minha própria, porque eu já fui um desses em algum ponto da minha vida. O meu trabalho de Sim, evolução, né, na verdade, acho que o trabalho de todo mundo é sempre trazer esses sabotadores para um nível que não tenha uma interferência muito grande na sua vida. Então, por favor, as risadas que a gente está dando, as piadinhas que a gente está fazendo em relação a esse assunto que pode ser sensível para você, fica tranquilo, não é nada pessoal, não é não. desmerecendo do sabotador, não é desmerecendo da pessoa que tem esse tipo de problema, porque a gente já passou por esse tipo de problema. A gente está só tentando trazer de uma forma mais leve e que tá tudo bem ter esses sabotadores. É só Sim. reconhecer e trabalhar neles, tá, gente? E eu tô rindo aqui porque eu vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu fiz o teste, né? Quando eu olhei o resultado, eu falei, não é impossível. Eu acho que eu não prestei atenção. Eu vou fazer de novo, porque isso aqui que tá. Não é possível, isso aqui não se imagina. Mas nunca que eu sou isso aqui. Coisa Tá ridícula errado. isso aqui. Olha, eu fiz de novo.
sabe? É. Lógico, deu o mesmo. E aí veio o meu sabotador, que esse, eu não sei o quanto eu luto, mas ele sempre se permanece em alto nível, né? Sim. Que é, ainda bem que acho que meus filhos não... Ui, tem engasguei, ó. Eu acho que meus filhos não estão aqui, ninguém vai me denunciar. Gente, o meu é o controlador. Quem Meu é o Deus, conheço outra controlador? pessoa dentro dessa live também que é o mesmo sabotador. Então, olha, quem é o controlador? Esse eu vou dizer assim, é uma pessoa super legal, Muito legal. maravilhosa, elegante. Não. O controlador, ele é tão ansioso, que ele sai fazendo o dele e o dos outros. Porque ele acha Boa. que os outros não fazem bem. Vamos trazer isso para a Então, realidade do inglês. Como que seria esse sabotador? Só para as pessoas conseguirem contextualizar. tá. Vamos lá, eu como professora, como que seria isso? Eu organizo uma lição, eu Aham. organizo um texto, um listening para a pessoa, mas ela sempre tem o melhor. Agora, existe Entendi. um risco nisso. Ela não faz nem o meu, nem o dela. Entendi. Bacana. Entende? Então, Perfeito. esse é o problema. Você quer ver, olha, qual é a mentira que ela conta para ela? Está escrito Aham. aqui no livro que traz assim: mentiras para justificar. Se eu não controlar, eu serei controlado. Essa frase é Se meio eu não conhecida. mando, alguém vai mandar em mim. Eu Sim. estou tentando terminar o serviço por todos nós. Então, Uhum. eu vou tomando a frente nos outros. Então, eu estou com, né, uma leitura aqui, mas eu estou assim, ó, eu estou Sim. aqui e eu fico assim. Mas você não leu nem esse e nem esses, entende? Sim. Mas é o excesso de ansiedade para tomar conta e fazer as coisas do jeito dele. Legal. Bacana. Acho que Eu deu para até estou lendo entender. aqui, não, ninguém não apareceu, nem filho, nem neto, ninguém. Ainda bem que não Não, foi tá mesmo. ótimo, então. Não. Pronto. Essa Ninguém vai live me não ficará denunciar. registrada. Não. Da outra vez, meu neto falava: Nossa, vó, olha você. Eu falava: Ai, meu Deus do céu. Não, ainda bem, ninguém Esquece o apareceu. assunto. Esquece. Bom, vamos Finge que não passar para falou. o próximo, Vamos passar pro então, próximo. né? Bom, o outro é o esquivo. O O esquivo. esquivo, ele é aquela pessoa que só olha o que é agradável e positivo. Então, Aham. cada vez que vai entrar num tema onde ele não gosta tanto, ele dá um jeito de Ele escapar. evita. Sabe quem é esse? Principalmente é a Aham. pessoa que tem muita dificuldade no listening, Sim. e aí ele quer só escrever. Então eu falo, então, Boa. você conseguiu escutar o áudio que eu pedi? Ai, Ah, não tava deu tempo, ocupado mas escrevendo. olha, eu escrevi uma redação, mas eu pedi para o áudio. Não, mas é que eu escrevi. Então ele está Cara, então sempre, faz todo sentido. sabe? Qual que é o nome E desse? quando esse é o esquivo, Esquivo. Você esquivo, está evitando o evitando, problema maior que você não exatamente. está tão confortável. Exatamente. Ele Hum, coloca até aqui, quer ver? Olha, a descrição do esquivo. Foco no positivo e no agradável de uma forma extrema, lembrando que tudo é excesso. sim. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Boa. Então, ele. Eu acho que essa foi uma das mais fáceis de realmente, que acontece com Exato. bastante frequência. Porque é aquela coisa, né? O que pode causar uma dor, a gente não vai entrar na Sim, dor, né? Não vai, exato. a Então, tendência, na verdade, é não entrar na eu dor. evito conflito, evito discussão. Ele até tem aquela imagem de que, nossa, super de paz, super de boa. Só que se você apertar, ele vai que nem sabonete. Sim. Apertou, escorrega e sai. Sim. Né? Olha que interessante. O engraçado que é o conselho que eu dou, né, assim, pelo menos no meu processo de aprendizagem de inglês, se o listening, por exemplo, o de ouvir, né, é o mais Uhum. desconfortável e você tem esse tipo de sabotador, melhor forma para encarar isso é se expor no listening. Sim, Faz, exato. faz exatamente o que você está desconfortável.
né? Tipo assim, É, é a melhor forma de começar a diminuir esse sabotador. Porque quanto mais você pratica, tudo na vida é questão de repetição. E você pratica, uhum, pratica, pratica e você fica bom nas coisas. Mas quando você fica sim, só praticando uma única coisa, você acaba faltando num outro skill. Que seria nessa exato. questão do listening, né? Então, assim, Exato. reconhece, só em reconhecer esse sabotador, vai com intenção na dor, vai com intenção Uhum. no problema. E resolve esse problema e passa. Daqui a pouco você já nem tem mais esse sabotador tão acentuado, É, é, né? e lógico, o que que vai acontecer? Quais são as sensações que eu tenho no meu corpo quando eu enfrento o medo, né? Sim. Então, as minhas mãos vão ficar geladas, trêmulas, a minha boca ficar seca, eu sinto os meus ombros Desconforto tensos, real. né? Se eu tiver que ficar em pé ou caminhar, minha perna está tremendo. Tá, é óbvio, gente, respeitando o Os tempo. Se eu limites, estou é. me sentindo muito mal, para, respira, tenta de uma próxima vez. Mas uma hora eu vou ter que Vai ter que enfrentar enfrentar. isso, É. Eu acho que né? acontece bastante isso com a apresentação em inglês. No início eu lembro Exato. muito bem que de novo, né? Falar às vezes não é tão confortável, principalmente para quem está Sim. começando. E você começa a criar vários demôniozinhos na cabeça, dizendo que vai ser Uhum. julgado, que você vai cair na frente do palco, que as pessoas não Exato. vão te entender. E aí começa a construir uma barreira enorme na sua Uhum. cabeça que você mesmo está criando. Muitas vezes nem é verdade, né? E aí a É, prova maior, eu ia falar isso, a prova maior é que ao passar a apresentação, eu decidi fazer a apresentação, eu vou fazer anyway, o que quer que eu consiga fazer vai ser isso. E após a apresentação você fala assim, olha lá, e nem foi tão difícil. Quando você vê o resultado da apresentação, o outcome da sua apresentação, você fala assim, nem foi tão doído, foi super legal, quero fazer de novo. Muitas vezes é isso que acontece. Enquanto a gente está evitando um problema, a gente começa a criar ideias surreais. Mas uma vez que a gente passa pelo problema, fala assim, olha lá, nem era tão difícil assim. Tá vendo? Agora eu quero fazer de novo. Na verdade, aí vem o poder da conquista, né? Você vem com a mentalidade, cara, difícil. Não sabia que eu conseguia, consegui, agora eu vou lá e faço de novo. Aí você repete, repete e fica bom. exato, exato. É a prática, É, tudo é assim. Se você pensar, o dirigir, o falar inglês, o fazer exercícios numa sim, academia, fazer abdominal, seja lá o que for, das coisas mais simples às coisas mais complexas, sim, é prática. sim, E agora, você tem que tomar o que tem envolvido? Tem o desejo sim. e tem o poder da decisão. E consistência também, Essa é a né? questão. Daí vem uma série de Exato, coisas. exato. Muito, muito bom. A gente tem mais algum sabotador ou a gente cobriu Não todos os falamos todos, eu sabotadores? até virei a página e Perfeito. olha, olha, conseguimos falar todos. A gente comentou mais cedo, vamos falar do Foi, sabotador. Mas a live é tão curtinha, acho que nem vai dar tempo. Que bom que deu tempo, né? deu, Agora a deu. gente entra na parte de como solucionar esses sabotadores, né? Embora a gente começou a dar Isso. alguns insights no decorrer Uhum. da live, mas é basicamente isso, a questão de você, eu digo, porque assim, eu para falar inglês, você tem que ser cara de pau, literalmente, né? Assim, tem que ser humilde e cara de pau mesmo, assim. Não adianta você Sim. ficar com muita vergonha quando você está querendo aprender inglês, porque você só vai travar. E é muito comum, gente, a sentir insegurança de falar inglês. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, quando tem outros brasileiros por perto. Muitas vezes você pode se sentir mais confortável falando com um gringo do que quando tem um brasileiro por perto. Aí sabe o que você faz? Toca o botão do vai assim mesmo. Vai assim mesmo, porque não adianta, você não pode entregar esse poder todo a uma terceira pessoa e te impedir de melhorar. Você está literalmente tirando a sua Exato. capacidade e entregando na mão do Carlos, do É, outro, é. porque você está deixando de fazer alguma coisa porque essa pessoa vai se comportar de uma forma que você não tem controle. E aqui é interessante, até eu vou dar uma dica.
porque eu estudo muito isso, né? Quando Aham. eu vejo na questão da psicologia. Então, tem assim, eu tenho uma pessoa que, quando ela tem a intenção que eu desenvolva todo o meu potencial, ela vem, ela me ajuda, ela realmente mostra que ela está preocupada em que eu cresça. Então, a Sim, abordagem dela para me corrigir, para me ensinar alguma coisa, ela é muito diferente daquele outro que, para esconder a dificuldade dele, sim. mostra a As sua. suas dificuldades. Porque é o natural, né? É quase tipo assim, Exatamente. eu não posso fazer, eu vou lá e falo pra ele o que ele tá fazendo de Exato. errado. Meio que. É, Porque existe essa necessidade de querer se sentir melhor do que o outro, né? Eu acho que exato. chega um momento na vida, não sei se tô virando tio nos meus 30, que eu falo assim, gente, é desgastante você fazer isso, né? É, é. Uma pessoa do lado assim, não, não é assim que fala, é assim, é Uhum. X. Gente, deixa a pessoa falar. Se você quer ensinar a outra pessoa, repete a mesma frase da maneira certa, Uhum. sendo discreto, sendo menos opressivo, né? Sendo menos É. rígido. Tem Uhum. várias formas Exato. né, fazer o approach de Sim. ajudar. Muitas vezes a gente tem a intenção de ajudar e acaba só fazendo mais damage. É bem isso. Nossa, você sabe de onde vem esse erro? É, tipo, eu não tô interessado de onde vem o erro, como que fala o certo? Sabe? Acabou. E muitas vezes nem É sabe bem o isso. certo exatamente, né? Tipo, Sim, só, sim. tipo, É só, realmente, desvia a atenção de mim e vamos é, expor este aqui, né? Bom, você tinha falado de enfraquecer o sabotador, sim. né? A gente, Então, eu uso minutinhos, muito. falando, o Ah, assunto, tá. sempre falo, o assunto é É, bom, o tempo não, passa ainda bem rapidinho. que é. Eu tô aqui com o O meu cabo, cabo, tentando conectar com medo que acabe a bateria, mas enfim, vamos lá, não consegui. Bom, o que eu faço? Eu escrevo num papel uhum, o sabotador uhum, e a descrição dele. Então, por exemplo, vamos pegar o controlador, sim, né, que foi que saiu para mim. Então, o controlador, eu coloco lá, sabotador, controlador. Qual é a descrição? Necessidade de assumir a responsabilidade de controlar todas as situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. Tá. uhum, Então, qual uma característica que eu noto? A ansiedade e a impaciência. uhum, Aí, como que eu vou enfraquecer? Quando eu aceito em mim que a minha impaciência vai tirar do outro a oportunidade dele mostrar como que ele sabe fazer, então sim. é aquela hora que eu vou, Dá uma eu vou, segurada, segura a né? emoção. Então eu tenho isso escrito no papel. O controlador, ele é ansioso e impaciente. O que eu faço? Cada vez que eu notar que eu estou numa situação onde é a vez do outro falar Sim, ou fazer, eu vou me conter. E às sim. vezes eu até falo para a pessoa: olha, eu tenho um hábito horrível. Então, se eu te interromper muito, você me avisa. Aham, Entende? Porque eu tenho que me policiar sim, para não acabar prejudicando o outro. Porque esse sabotador, se você passar, o que ele faz com a tua vida pessoal? Olha, com a minha vida pessoal, ele pode afastar as pessoas de mim, sim. Pode criar outros né? problemas em outras áreas, né? No meu aprendizado, eu acabo passando por cima do meu professor ou do Sim, meu mentor, seja lá quem for. Eu não tenho a paciência de esperar ele falar e a pra gente pôr, buscar algo né? juntos, né? Mônica, Então, eu outra faço coisa que eu assim. ia, outra coisa Tá, que eu ia fala. perguntar, o quão agravante que é você simplesmente falar: "Ah, não, mas eu sou assim. Eu interrompo as pessoas, mas eu sou assim, eu cresci assim". Qual que é a gravidade de você Uhum. admitir que você tem o erro e se na verdade você passa a se Uhum. rotular ao invés de consertar? Qual que seria o agravante disso? Olha, quando eu tenho essa postura de falar, eu sou assim, acabou, Uhum. né? Na verdade, o que eu faço eu não tenho coragem, eu não acredito na minha capacidade De melhorar. de, de melhorar, de superar obstáculos, seja lá do que for. Então eu coloco, Boa. mas eu sou, sabe, meio Gabriela, né? Eu Aham. nasci assim, Eu é bem sei. por aí. Sabe por que que eu A falo síndrome isso? de Gabriela, eu sou assim, É. acabou.
Eu Bom, falo isso então, porque acontece bastante, né? Posso estar errado, mas você que é profissional na sim. língua da inglesa, né? Muita gente fala assim, gente, não consigo, não consigo, eu sou É, assim, tenho um problema na uhum, cabeça, tenho um bloqueio. uhum, E na verdade você está construindo, né? Você está construindo a sua própria ideia, você está se é. limitando a essa Você, condição. o teu medo é tanto de tentar e Sim. não alcançar o resultado que você vai, tá, é assim, fim. Pois é, é quase Seria até confortável, não mais, é? é confortável. Seria até mais honesto falar, olha, eu não quero tentar, não, É. É eu não desconfortável, quero. tá, é difícil, eu Pronto, não estou exato, eu não disposto. quero. Não quero Não gastar estou energia. disposto a É. isso. Não quero ver no que vai dar. É mais fácil para Sim, você e para o outro que fica, não, mas olha, se a gente tentasse assim, se tentasse assar, não, não quero tentar. Ah, então sim. tá bom. Sim. Ou, É. se for um dos melhores dos casos, né? Olha, eu realmente admiti. Eu realmente tenho muita dificuldade, mas eu gostaria de fazer de uma Sim, forma diferente. Eu gostaria da ajuda, né? É ser humilde, uhum, resiliente o suficiente para exato. estar aberto ao novo. Uhum. É aquela coisa que eu falei, Perfeito. você tem o desejo e você toma a decisão de se abrir. Bom, a hora que você se abrir, o universo inteiro conspira, né? Sim, Aparece a pessoa certa, tudo começa a acontecer para que aquilo se realize. sim. A Erika acabou de falar que quanto mais velho você fica, mais a lá Gabriela você fica. Interessante, né? Porque, mas o pior que é verdade. E aí eu me questiono de uma forma. Quando a gente fica mais velho, mais maduro, a gente tende a ficar mais inteligente, mais esperto, não mais resistente, né? Mas o que ela Olha, falou é bem verdade mesmo. assim, depende da pessoa, É. né? Existe aquele, é que a gente também tem que tomar cuidado assim. Tem um que ele fica resistente. Uhum. Agora, a gente não pode confundir com aquele momento em que você acolhe as suas Sim, limitações para faz sentido. depois superar, É. entende? Então, eu aceito a maneira como eu sou, eu aceito as minhas limitações, eu reconheço a minha vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro passo para eu sair dela depois. Perfeito. Aí já não é uma questão de resistência, Sim, né? sim. É, E é, toda resistência cria um bloqueio, né? A verdade é exato, essa. exato. Quando eu aceito, olha, esse tipo de proposta para mim é, não funciona desse jeito. Eu Sim, sinto que eu tenho essa limitação. Tá, então nós vamos buscar um outro caminho. sim, Porque para sim. cada problema eu tenho infinitas soluções. E a resistência não. Para cada solução eu crio um novo problema. Perfeito. Aí tá. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, muitíssimo obrigado. Tem É mais isso. alguma informação que a gente tem 3 minutinhos, mas se tiver mais alguma informação, por favor. Mas eu acho que a gente cobriu bastante hoje. Nossa, foi uma Oi, live, deu. Foi uma assim, foi baita de uma live. produtiva. Foi produtivo, foi maravilhoso. Eu acho que Isso. a gente conseguiu identificar bastante dos sabotadores. Para quem a gente não entrou super a fundo em cada um e de como tratar cada um dos sabotadores por causa de tempo, porque também tem profissionais que trabalham com isso, né? Então, assim, não é. Não, Sim. a live é mais para dar uma explanada, para vocês Uhum. verem que vocês não estão sozinhos nesse processo de aprendizagem do inglês, tá, gente? Sim. Vocês não estão sozinhos, vocês não são os únicos, tá tudo bem se vocês tiverem algum problema, alguma trava, algum sabotador. A questão aqui é trabalhar neles. Então, quero agradecer Exato. muitíssimo. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao Canadá, a inglês, entre em contato com a gente. A Mônica vai ser mais questão de inglês, psicologia, mais dicas. Eu, em relação ao Canadá, college, dia a dia. Então, sintam-se à vontade para nos mandar mensagens. Quero agradecer muitíssimo a participação de todo mundo. Vocês são maravilhosos. Mônica, Obrigada também prazer pelo enorme falar convite. contigo de Ai, novo. adorei, adorei. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que participaram, que apareceram. E eu Boa. vou deixar a foto para você Eu publicar posto nos e as stories. pessoas procurarem. Não, Tá eu mesmo bom? vou já ler esse livro. Na verdade, eu acho que eu vou ler em português. Eu vou ler em português porque eu estou Isso. precisando ler mais em português. Tá Então tá bom? bom. Meu amor, Tá grande bom. beijo no coração. Até a próxima. Beijo. Grande abraço, meus queridos Até. penadeiros. Fiquem com Deus e boa noite. Sexta-feira, Amém. de manhã, tem Tchau. dancinha, hein? Tchau, tchau. Opa, tchau.